Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para uma videoaula. Hoje vai ser uma videoaula sobre a correção dos exercícios de tronco de cone, da página 412, ok? Que ficou como tarefa para vocês. Vamos lá. Primeiro, em sala de aula, o que nós vimos, né? Nós relembramos algumas formulinhas que foram vistas quando trabalhadas com as pirâmides e com o tronco de pirâmides. Vimos a semelhança, né? De forma que a diferença estaria na base, que a nossa base agora seria circular. E quando nós trabalhamos com as pirâmides, as bases não eram circulares, né? Às vezes eram triângulos, quadrados, hexágonos e assim por diante. O que nós percebemos? Ao traçar uma secção transversal no nosso cone, surge um cone menor e surge o que nós chamamos de tronco de cone. Nós conseguimos perceber a semelhança que existe, a razão de semelhança entre o cone pequeno, o menorzinho, e o cone maior, ok? O cone pequeno que eu estou dizendo aqui, ó, o pequenininho e o maiorzão. Se existe uma semelhança, existe uma razão, uma constante de proporcionalidade entre o pequeno e o grande, que nós trabalhamos também isso em pirâmide na primeira série. Quando a gente faz a razão entre os comprimentos, ou seja, alturas, geratrizes, raios, nós temos a constante K. Quando nós comparamos as áreas, área da base, área lateral, área total, nós temos o K ao quadrado. E quando nós comparamos os volumes, volume grande com volume pequeno, nós temos a razão K cubo, ok? Mostrei para vocês a forma planificada do nosso tronco de cone. Nós vimos em papel, que eu levei para vocês para a sala, nós vimos a planificação do cone, lembra? Formava um setor circular, onde o raio desse setor era justamente a geratriz. E aí agora estou apresentando para vocês, como na mesma cor inclusive do nosso papelzinho de sala de aula, né? Se fosse abrir um tronco de cone e planificar, olha o que você teria, né? E aí nós vimos o quê? As fórmulas. Nós chegamos na fórmula da área lateral, que seria π vezes a geratriz do tronco, que multiplica raio grande e raio pequeno, a soma desses raios. E a área total, que seria justamente a área lateral mais as duas bases, que são o quê? Círculos. Então, πr ao quadrado e πr ao quadrado. Só que o mais legal é que eu mostrei para vocês que, às vezes, vale a pena usar a fórmula, mas muitas vezes, né, o exercício vale a pena usar o quê? A razão. Por quê? Porque a gente consegue perceber que o volume desse tronco é a diferença do volume do cone grande com o volume pequeno. Concordam? Assim como se eu fosse pensar na área lateral. A área lateral do grande menos a área lateral do pequeno vai dar justamente a área lateral do tronco também. E aí eu passei esses exercícios para vocês, da página 412, do 48 até os 54, se eu não me engano. Vamos lá? Vamos resolver esses exercícios? Bora lá. Primeiro exercício diz o seguinte: os raios das circunferências das bases paralelas de um tronco de cone medem 5 e 3. Então está me dando Rzão 5 centímetros, Rzinho 3 centímetros. Sabendo que a altura do tronco, ele está me fornecendo a altura do tronco, vale 6 centímetros, calcule seu volume. O que ele está querendo na verdade? Ele quer verificar se você sabe aplicar a formulinha do volume do tronco. Lembra que o volume do tronco era dado pela altura do tronco, 1/3 dela, que multiplica a área da base 1 mais a área da base 2 mais raiz do produto destas áreas. Lembram disso? Equivalente ao tronco de pirâmide. Então vamos lá, volume do tronco. Eu sei que a altura ele falou que vale 6. A área da base 1. Pensa o seguinte, vou chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2. Então a área é justamente o círculo, πr ao quadrado. Área 2, πr ao quadrado. Então eu vou ter, na verdade, 25π mais 9π mais a raiz desse produto, ou seja, de 25π vezes 9π. Concordam? Beleza. Então, o volume do tronco vai ser, vamos simplificar, 6 por 3, 2. 25 mais 9, você vai falar, 34. Exatamente, o quê? Π. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de π ao quadrado, π. Então, o volume do meu tronco nada mais é que 2 vezes 34π mais 3 vezes 5, 15π. Ou seja, o dobro de 34 mais 25, vai falar 49.
π. Qual que é o dobro de 49? 98 π centímetros cúbicos, porque nós estamos trabalhando com o volume. Então, essa questão era para verificar se você realmente tinha absorvido a formulinha, né, do volume do tronco, ok? Não usei razão, constante de proporcionalidade nesse caso. Próximo exercício, mesmo estilo. Ele vira para você e fala, calcule o volume da figura obtida com a rotação de uma superfície determinada por um trapézio. Então, vamos lá. Nós giramos um triângulo, nós giramos um retângulo, lembram? Quando nós giramos um retângulo, nós construímos o que mesmo? O cilindro. Quando nós fizemos um exemplo girando um triângulo retângulo em torno de um de seus catetos, nós construímos o quê? O nosso cone. E agora, adivinha o que vai acontecer quando nós girarmos em torno, por exemplo, desse ladinho aqui, dessa altura do trapézio? Adivinha o que vai acontecer, galerinha? Olha lá. Nossa, mas ficou feio esse trapézio, hein? Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar aqui que ficou feio demais. Vamos lá. Tentar arrumar o desenho feio que eu fiz. Beleza. Vai gerar o nosso tronco. Ele fala que o meu trapézio é um trapézio retângulo, de base maior, medindo raio, né? Da base. Não, desculpa. Trapézio retângulo de base maior medindo 5 centímetros, base menor medindo 3 centímetros e 4 de altura. Então vamos lá. Base maior 5, base menor 3 e altura 4. Ok? Então, na verdade, é como se você estivesse visualizando isso aqui, ó. Esse trapéziozinho retângulo aqui, ó. Onde aqui é 4, aqui é 3 e aqui tudo embaixo é 5. Eu sei que esse aqui é o raio da base menor, esse aqui é o raio da base maior e essa aqui é a altura do meu tronco que vai ser formado. Ok? Quem seria esse aqui mesmo? A geratriz do meu tronco. Ok, ele pede para você calcular o volume, certo? Eu sei que o volume basta fazer a altura do tronco sobre 3, né? 1/3 dessa altura, área 1 mais área 2 mais a raiz do produto, área 1 pela área 2. Você já tem todas as informações. Por acaso, para achar o volume, eu preciso da geratriz? Não. Eu iria precisar da geratriz se eu precisasse achar, de repente, a área lateral. Então, nesse caso, eu não vou nem precisar achar a geratriz. Vou apenas calcular o volume. O volume vai ser H4 sobre 3. Área 1. Se o raio aqui, ó, é 3, vai ficar πr ao quadrado, 9π. Se o raio é 5, 25π. Que multiplica mais, 9π que multiplica 25π. Então, o volume vai ser 4/3, que multiplica o 25 mais o 9. Vou botar logo tudo junto. 9 mais 25. Você já sabe que vai sair 3, que vai sair 5, então vai sair 15 e que vai sair π. Quando eu somo tudo isso aqui, você concorda que vai ficar 4/3. Bora lá? Aqui, ó. 20, 30, 49π. Quando você multiplica 4 vezes 49, porque não dá para simplificar o 49 com 3, vai dar 196π, só que sobre 3. Como não dá mais para simplificar, essa é a resposta final. Ok? Tranquilo? Então, 2 para você aplicar direto a formulinha. Olha a terceira questão, questão 50. As áreas das bases de um tronco de cone reto e bases paralelas são. Então, ele está me dando a área da base 1 como sendo, por exemplo, 36π centímetros quadrados. A área da base 2 como sendo 16π centímetros quadrados. Sabendo que sua geratriz, então está me dando agora a geratriz do tronco, vale 2 raiz de 5, calcule o volume desse tronco. Qual é o volume do tronco? Ele agora me deu a geratriz, mas ele não me deu a altura. Então, o que eu preciso perceber? Vamos lá. O meu tronco surge justamente do meu trapéziozinho retângulo, onde aqui vai ser a altura do tronco, aqui vai ser o raio da base menor, o raio da base maior e a geratriz do meu tronco. A partir do momento que eu sei que a área 1 vale 36π e eu sei que então é π r ao quadrado, você concorda então que o Rzão
vai ser igual a 6. Então, aqui embaixo vale 6. Da mesma forma, π, rzinho ao quadrado, que é a área da base menor, tem que dar 16. Simplificando, adivinha quanto vai ser o rzinho? Raiz quadrada de 16, rzinho vale 4. A geratriz ele me informou que vale 2 raiz de 5. Então, agora eu vou voltar lá para a minha 8ª série, 9º ano, né? Na verdade. Você concorda que essa altura é essa altura aqui, ó, são perpendiculares aqui, ó, são paralelos, né, essas duas alturas, perpendicular ao Rzão. Concorda então que se aqui vale 4, esse pedacinho tem que ser 4 também. Como tudo isso aqui vale 6, para completar os 6 faltam 2. Aí eu passo a visualizar um triângulo retângulo, onde aqui é a altura do tronco, aqui vale 2 raiz de 5 e aqui vale 2. O que você vai aplicar? Pitágoras, 9º ano. Quadrado da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bora lá? 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 5 ao quadrado aqui vai dar 5. 2 ao quadrado, 4, mais a altura do tronco ao quadrado. Aqui, 20. 20 menos 4 é igual à altura do meu tronco ao quadrado. Opa, que maravilha! A altura do tronco ao quadrado é 16. Então, qual é o valor da altura? 4. Então, agora eu tenho o valor da altura do meu tronco, que vale 4 centímetros. Acabou. Porque eu sei pela fórmula aqui, a altura do tronco sobre 3, que multiplica área 1, que ele já me deu, mais área 2, mais a raiz do produto área 1 pela área 2, vai me dar o volume do tronco. Eu sei que a altura é 4 terços. É 4, desculpa. Sobre 3, 4 terços. Área 1, 36 π. Área 2, 16 π. Raiz, galerinha, do 36 é 6. Do 16 é 4. Certo? 4 vezes 6, 24. Com o π que sai. Concorda? Aqui eu vou ter 52 mais 24. Volume do tronco. 52 mais 24 vezes 4, porque não dá para simplificar. Isso aqui vai dar quanto? 304 π sobre 3. O que é mesmo? Centímetros cúbicos. Nós estamos trabalhando com volume. Tranquilo? Facinho também? Segue. Olha a questão 51 agora. Vamos lá. Na questão 51, ele informa para você que o volume do tronco, então agora ele deu o volume do tronco. Antes ele pedia o volume do tronco. Vale 63 π centímetros cúbicos. Sabendo que os raios das circunferências, ou seja, os raios das bases, né, valem 5 centímetros e vale 2 centímetros, calcule a altura desse tronco. Então ele vai brincar com a fórmula novamente. Por quê? Olha lá. O que a gente tem do nosso troncozinho? Eu sei que aqui é 5. Eu sei... Oh, desculpa. Perdão, mas... Eu sei que aqui é 2. Que aqui é 5. Não sei a altura do tronco. E, a princípio, também não sei a geratriz do tronco. Certo? Mas ele me deu o volume. Eu sei que a fórmula do volume do tronco é a altura desse tronco sobre 3, 1/3 dela, que multiplica área 1, π, Rzão ao quadrado, mais área 2, π, Rzinho ao quadrado, mais a raiz da área 1 pela área 2. Você concorda que vai sair 5, vai sair 2, ou seja, 2 vezes 5, 10 π. Então, eu tenho que 63 π é igual à altura do tronco sobre 3, que multiplica, olha lá, 29 mais 10, 39 π. Vamos começar a simplificar. Esse 39 com esse 3 dá 13 π, certo? Corta logo esse π com esse π. A altura do tronco, então, vai ser igual a 63. Esse 13 que está multiplicando desce o quê? Dividindo. 63 13avos centímetros. Pronto, ele quis brincar com a fórmula do volume do tronco. Olha a próxima questão. Já é uma questão que eu acho bem mais bacana. Sai um pouquinho da fórmula e trabalha um pouquinho com a ideia da razão que existe.
Uma taça tem forma cônica, então vamos lá, tem uma tacinha que tem uma forma cônica, e sua altura é o dobro da medida do diâmetro da base. Então, calma aí. Você concorda comigo em chamar a base de raio R? O diâmetro da base são 2 R's. Ele está falando para mim que a altura é o dobro do diâmetro. Então, o dobro de 2 R's, 4 R's. Até aí, tranquilo? Beleza. A taça estava cheia de água, mas alguém bebeu líquido até que o restante da água ficasse exatamente na metade da altura. Então, calma aí. Então, ficou um restante de água aqui, ó, na metade da altura. Se a altura era 4R, a metade de 4R, 2R's. Até aí, tranquilo? Que fração da água foi consumida? Ou seja, ele quer que você determine, né, a parte amarela aqui, em relação à altura. Qual foi a fração que foi consumida? Se fosse um cilindro, as pessoas podiam pensar assim, é a metade, né, do volume também. Cuidado que agora é um cone. Então, a gente tem que perceber algumas coisinhas. Primeira coisa, eu tenho dois cones, o pequeno e o grandão. Concorda? Você concorda, então, que se eu fizer assim, ó, a altura do grande está para a altura do pequeno? Isso aqui vai me dar a constante de proporcionalidade K entre o cone grande e o cone pequeno? Mas você fala, professor, é muito fácil. 4R sobre 2R. Você já sabe, professor, então, que a constante de proporcionalidade vale quanto? 2. Certo? Ou seja, o raio de um é o dobro do raio do outro, a altura de um é o dobro da altura do outro, e assim por diante. Concordam? Se eu fosse comparar, então, agora o volume do cone grande com o volume do cone pequeno, lembra que a constante de proporcionalidade é elevado ao cubo? Então, eu sei que seria o quê? 8. Todo mundo concorda que, se eu pegar o volume grande e subtrair do volume pequeno, eu vou ter justamente o volume do meu tronco, que é justamente o que eu quero saber, essa parte amarela. Concorda? Mas calma aí. Volume do grande, vou chamar de VG. Você concorda que o volume do pequeno, se eu sei, vou botar aqui embaixo, ó, que VG sobre VP é igual a 8. Você concorda, então, que o volume do pequeno é justamente 1/8 do volume do grande? Sim? Então, onde tiver VP, eu vou botar VG sobre 8. Isso aqui é igual ao volume do tronco. Gente, MMC, 8 VG menos 1 VG, 7 VG sobre 8. Isso aqui é o volume do tronco. O volume do tronco é justamente essa parte amarela que foi consumida de água. Então, você concorda que, em relação ao volume total do meu copo, qual foi a fração, né, que representa justamente a água bebida? Você fala, nossa, professora, facinho. 7/8. Tá claro para todo mundo? Todo mundo conseguiu perceber? Você não precisou achar os valores, né, tantos ml. Não, você só achou a razãozinha. Então, você achou justamente que fração do todo foi consumida, que representa aquela parte amarela, 7/8. Então, resta quantos oitavos? Você fala, resta 1/8 ainda. Questão 53. Vamos lá, de novo, uma questão com o mesmo raciocínio. Considere um cone circular reto de altura 4. Então, vamos lá. Tem um cone de altura 4. Beleza. E um tronco desse cone de altura 3. Então, vamos desenhar um tronco de cone. Vou pintar ele de verde-limão aqui, ó. Tá? Um tronco de cone de altura 3. Você é inteligente e fala, calma aí, professora, se tem 3 para cima e tudo é 4, você concorda, então, que esse cone pequenininho que surgiu aqui tem altura 1 centímetro. Beleza? Determine o volume do cone, sabendo que o tronco tem 21 centímetros cúbicos de volume. Mesmo raciocínio, pensa comigo. O volume do tronco, você concorda, que é dado pelo volume do cone grande menos o volume do cone pequeno? A diferença dos volumes dos cones? Sim. Aí você fala, calma aí, beleza. Eu sei que a razão que existe... Opa, a câmera que ficou... Deixa eu arrumar aqui que eu rabisquei.
A razão que existe entre a altura do cone grande e a altura do cone pequeno, você concorda que seria 4 para 1? Aí você fala, sim, professor, é bem isso mesmo. Porque tudo é 4 e o outro é 1. Ok. Então, você concorda que a constante de proporcionalidade é quanto? 4. Até aí, beleza? Então, você concorda também que o volume do grande está para o volume do pequeno, assim como a constante é o cubo. Então, você concorda que o volume do grande está para o volume do pequeno, assim como 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Olha o mesmo raciocínio do exercício anterior. Eu sei que o volume do tronco ele falou que vale 21. Ele quer que eu descubra o volume do cone, ou seja, do grande. Certo? Então, eu vou botar aqui, ó, VG é o grande. Menos o VP, você concorda que é o meu VG 64 avos? 64 avos dele? Professor, ficou fácil. Isso aqui vai dar 64 menos 1, 63, 64 avos de quem? De VG, que é o equivalente a 21. Só que a gente pode simplificar. O 21 com 63, ó, divide por 21. Aqui daria 1 e aqui daria quanto? 3. Passa para cá. 64, passa para cá, é igual a VG. Então, qual é o volume do cone grande? 64 terços centímetros cúbicos. Repara, como eu estou sem calculadora, eu deixei assim, tá? Não sei nem se o livro também deixa o gabarito na forma fracionária, né? Mas como a gente está sem calculadora, vamos deixar assim. Até aí. E o último exercício, galerinha da página 412, muito bacana, bem bacaninha mesmo. Ele pede para você observar esse desenho. Ele é uma peça que tem o formato de um tronco de cone. Todo mundo percebeu isso. Só que no centro você percebe que tem um cilindro formado. Olha lá. Então eu tenho aqui, ó, um cilindrozinho. Pintar ele de preto aqui, ó. Você tem um cilindrozinho formado aqui. Ok? Ele fala que a altura do cilindro coincide com a altura do tronco. Beleza, então. Então a altura do cilindro e a altura do tronco são iguais. Sabendo que os raios das circunferências das bases paralelas do tronco de cone medem 7 centímetros e 12, então você concorda aqui, ó, do tronco, a base menor aqui é 7. E a base maior, grandalhona, é 12. E que a geratriz do tronco mede 13, então a geratriz, ó, do nosso tronco mede 13, calcule o volume da peça. Aí você pensa, calma aí, como é que eu vou calcular o volume da peça? Essa parte que tem o cilindro é como se estivesse vazia, não tem nada. Então, você concorda que o volume dessa peça, deixa eu botar assim, vai ser dado pela diferença do volume do tronco com o volume do cilindro? Fica claro para todo mundo isso? Se eu pegar o volume do tronco e retirar esse cilindro aí de dentro, eu vou ter justamente o volume da minha peça. Só que tem um probleminha, a gente não tem altura, nem do cilindro e nem do tronco, que são iguais, por sinal. Aí você fala, calma aí, como que eu posso trabalhar? O que a gente sabe que existe dentro do nosso troncozinho? Vamos lá? O nosso trapézio retângulozinho bem bonitinho, olha lá. Onde aqui tudo é 12, aqui em cima é 7, aqui é justamente a altura do tronco, que é a mesma altura do cilindro, e aqui é a geratriz, que ele falou que vale quanto? 13. Olha que maravilha. Traço paralelo aqui ao meu H, é o mesmo H. Eu sei que se aqui é 7, aqui também tem que ser 7. E a gente sabe somar 7 mais 4 para dar 12, 5. Aí você volta no seu 9º ano e você lembra daqueles triângulos pitagóricos que a gente brincava com vocês. 3, 4, 5 e 5, 12 e 13. Se não lembra, não tem problema. Aplica Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vai fazer as continhas e vai chegar no mesmo resultado. 12, o valor da altura. Então agora a gente tem praticamente tudo que a gente precisa. Vamos lá? Olha lá, volume do tronco, vamos calcular aqui separado. É igual a 1/3 da altura, a altura é 12, sobre 3, que multiplica a área da base 1, π vezes 12 ao quadrado, 144π. Área da base 2, π vezes 7 ao quadrado, 49π. Raiz do produto, ou seja, raiz de 49, 7, raiz de 12,
desculpa, de 144,12. Quando você vai fazer produto, vai dar 84π. 12 por 3 vai dar 4. Você vai fazer as continhas, pode confiar. 4 vezes essa soma, que vai dar 1.108π centímetros cúbicos. Isso que eu achei foi o volume do tronco. Preciso achar o volume do cilindro, vou fazer em azul. O volume do cilindro, vamos lembrar? É a área da base vezes a altura. A área da base do cilindro, π vezes o raio da base do cilindro. O raio do cilindro, gente, é 7. 7 ao quadrado, 49. Vezes a altura que a gente achou, que vale quanto? 12. Quando eu faço esse produto, adivinha quanto dá? 588π. Se eu fizer a diferença, o volume do tronco menos o volume do cilindro, vai dar justamente o volume da peça que eu estou atrás. Nossa, mas a letra ficou uma beleza. Deixa eu arrumar aqui. Capricho, né? Aqui, ó. O volume da peça é a diferença. Então, se eu fizer 1108π menos 588π, eu vou ter o volume da peça, que vai dar justamente 520π centímetros cúbicos. Beleza, galerinha? Espero ter ajudado, ok? Com a correção dessa tarefinha. Então, caso em sala você não tenha compreendido algum dos exercícios, pega aqui a videoaula, assiste, pausa, tenta fazer novamente, tá bom? E qualquer coisa, vocês têm meu canal. Beijo grande e até a próxima.